Ei, gente, estão prontos para uma teoriazinha da conspiração? Brincadeira, na verdade eu acredito em tudo que eu vou falar pra vocês, mas tudo bem se vocês não acreditarem ou não entenderem, eu posso também vir aqui voltar e falar mais uma vez. Na verdade, isso aqui é pra quem já tá no ponto de captar, assim, acho que o que eu tô falando. Porque acho que talvez se a pessoa for nova nesse assunto, ela vai ficar um pouco perdida. O que tá tudo bem também, porque a gente tá sempre compartilhando ideias. Então, se você ficar perdido, deixa eu saber nos comentários, a gente dialoga mais sobre isso. Mas eu acho que a galera que tá aqui comigo já é uma galera que sabe disso, ou pelo menos tem esses pensamentos também. Então, bom, o que eu quero falar hoje é sobre o tempo, mais especificamente sobre essa nossa noção de passado, presente e futuro e como eu acho que isso tá errado, digamos assim. Errado não é uma palavra, mas como isso na verdade é uma ilusão, é uma crença nossa, e como na verdade é o presente que está criando o passado e não o contrário. Eu vou explicar. Eu trouxe colinha hoje, coisas que eu mesma escrevi, podem ver aqui, tá? Meu Deus. Gente, acabou de cair tudo no chão. Eu vou precisar de um editor pra colocar preto e branco assim quando eu faço isso. Acabou de cair tudo no chão, mas enfim. São coisas que eu escrevo mesmo, ó. Viram, né? Viram eu acabando de deixar cair o resto. Tudo bem. Não vamos precisar desses papéis mesmo, vamos precisar do que tá aqui. Mas só pra mostrar que é coisas que eu escrevo, ó. Então, são os meus próprios pensamentos. A minha cola é uma cola de mim mesma, mas é só pra eu não me perder na explicação, porque como vocês podem ver, é tão fácil me perder, né? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu escrevi aqui é exatamente: podemos alterar tudo instantaneamente, pois estamos sempre mudando de realidade em realidade paralela. Ok, vocês já sabem disso, eu já sei disso, eu espero que todo mundo tá aqui saiba disso, pense isso, se não, essa é outra história também. Mas então vamos lá. Realidades paralelas são linhas do tempo diferentes. Se você quiser chamar de realidade paralela ou de linha do tempo, dá no mesmo. A questão é, a cada, sei lá, milésimo de segundo, não sei, a gente tá pulando de linha do tempo em linha do tempo. Como se fosse vários frames assim, né? Como se fossem vários momentos congelados e a gente vai pulando de momento a momento, que é linha do tempo, realidade paralela em realidade paralela, para dar a noção de movimento, de vida, de continuidade. Igual acontece num filme. Até aí tudo bem? Bom, espero que sim. O que acontece? Nós mudamos sempre pensando na memória. Lembra que eu já falei? Eu já falei disso num vídeo. Eu vou recapitular aqui. A memória é o que prende a gente nessa linearidade. Por quê? Porque como a gente se lembra de ser de determinada forma, da nossa vida ser assim, da gente ter determinado emprego, da gente ter determinada aparência, a gente vai seguindo essa narrativa, né? Por isso que, parênteses aqui, gente, por isso que pessoas que perdem a memória têm novas personalidades. Às vezes a pessoa acorda de um trauma, perdeu a memória, sabendo falar outra língua. A pessoa acorda completamente diferente, gostando de outras coisas. Presta atenção nisso aqui, gente. A memória está carregando toda a sua identidade. Se você se esquecer, você vai se tornar uma pessoa totalmente diferente. Então, na verdade, é a memória que está ditando o tempo e o seu passado e as coisas como elas são para você. Isso significa dizer que, se você toma uma decisão totalmente diferente da que você tomaria, você vai se tornar uma pessoa diferente ou acabar numa situação diferente. E isso significa que você vai estar mudando para uma realidade muito diferente. Normalmente você muda de realidade em realidade, de linha do tempo em linha do tempo, para versões muito parecidas, para dar essa ideia de continuidade. Mas se você tomar uma decisão totalmente diferente, você vai ter um resultado totalmente diferente. Isso quer dizer que você vai estar mudando para uma linha do tempo totalmente diferente. Ou seja, essa linha do tempo totalmente diferente vai requerer uma versão sua passada também diferente. Então, se vamos supor que eu mudei para uma linha do tempo onde eu sei falar um novo idioma. Isso quer dizer que o meu eu do passado já sabia falar esse idioma também. Então, é a minha decisão do presente que está influenciando o passado. Eu não sei se está dando para acompanhar, mas eu vou tentar ser mais clara. Ó, vamos voltar aqui para minha colinha para ver se eu não me perco tanto e se fica mais claro para vocês.
a gente altera o presente, a gente altera também o passado. Quem disse isso foi o Bashar, nem fui eu, tá? E aí eu anotei aqui, o presente cria o passado para que o passado possa criar o futuro. Vou explicar. Como eu disse, você toma uma decisão aqui no presente. Essa decisão do presente, ela vai mudar o seu passado. Por quê? Porque para você se tornar essa versão que você quer ser, você vai precisar de ter um passado diferente. E aí o seu passado vai mudar o seu futuro. Vou explicar com o idioma de novo para ilustrar. Você tomou a decisão de falar determinada língua. Se você tomou a decisão, tipo, não, agora eu falo determinado idioma, você vai mudar para uma realidade na qual o seu eu passado sabe esse idioma, para que então o seu eu futuro possa saber esse idioma. Então o presente está criando o passado para que o passado possa criar o futuro. O presente está decidindo tudo, porque tudo é agora, porque só existe o agora. Tá dando para entender? Gente, eu sei que isso, se você for totalmente novo nesse assunto, vai parecer uma grande maluquice. Eu sei que não vai dar para acompanhar, mas se você estiver me acompanhando, deixa aqui nos comentários. A gente conversa sobre isso com muito mais calma, porque eu posso fazer muitas horas de vídeo sobre esse assunto. Eu posso vir trazer, às vezes, um quadro para desenhar, para explicar. Então, assim, me deixem saber. Esse assunto, ele parece complexo mesmo, mas depois que a gente começa, planta a sementinha dessa ideia, as coisas vão fazendo mais sentido. Tem uma frase iorubá que é assim: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. Primeira vez que eu vi isso, eu estava na faculdade. E como eu sou historiadora, eu fiz faculdade de história, para quem não sabe, isso faz sentido para pensar também o tempo histórico, para pensar o trabalho do historiador, porque o historiador estuda o homem no seu tempo. Só que o historiador está sempre no presente, e o que a gente está estudando está no passado. Ou seja, a gente não viu o que aconteceu. A gente está trabalhando só com o que foi escrito sobre o que aconteceu. E a gente não está lá de fato. Então isso é um pouco complexo, porque como você mantém a ética e como você cria um método científico para trabalhar uma coisa que você não vivenciou, sabe? Que você não experimentou, que você não teve contato. Então, o trabalho do historiador, ele é bem complexo e, por isso, essa frase faz bastante sentido nesse contexto. Só que trazendo para o contexto que eu estou tentando explicar aqui, faz ainda mais sentido para mim. Isso é a forma com que eu interpreto, tá, gente? Então, ó, vou ler de novo. Exu matou um pássaro ontem com uma pedra que só jogou hoje. É exatamente o que eu falei. A decisão que você toma hoje, no agora, porque só o que você tem é agora, vai mudar o seu passado. E esse seu passado diferente é que vai mudar o seu futuro. Porque se você toma a decisão hoje de ser diferente, você vai mudar para uma linha do tempo que é totalmente diferente, que as coisas vão mudar totalmente para você, e com isso você vai poder chegar naquele futuro desejado. Só que isso só é possível porque o tempo não existe, porque o tempo é uma ilusão. A gente cria essa ilusão para dar essa noção de continuidade aqui, porque se a gente não criasse essa ilusão, nós iríamos ficar presos num loop temporal. Porque, perceba, se você ficar sabendo disso, consciente, muito consciente disso, se lembrando das coisas, você vai ficar preso ali, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Você não pode saber de tudo. Sabe aquela coisa do tipo assim, você não pode saber o futuro, porque se você souber o futuro, você vai acabar deixando de viver ou estragando. Sabe esses filmes que tem volta no passado, alguma coisa com o tempo? Toda vez que você mexe com o tempo, dá uma grande treta, uma grande confusão. É um pouco isso, sabe? A gente cria essa ilusão de linearidade, de continuidade, para que a gente consiga experienciar a vida na matéria, experienciar a vida no 3D. Porque senão seria uma grande confusão. Mas na verdade, isso é uma ilusão que a gente escolheu criar. Na verdade, tudo está no agora, tudo está acessível. E é por isso que as coisas acontecem do nada, de uma hora para outra. Por isso que de uma hora para outra você tem uma ideia, você tem uma intuição, você tem uma inspiração. Por isso que de um dia para o outro as pessoas ficam muito ricas, muito pobres, muito doentes, curam doenças. Porque tudo está acessível no agora. Só que é muito doido pensar como, na verdade, a gente entendeu o tempo todo errado. E até a nossa forma de contar o tempo, ela é uma construção. O nosso calendário, é o calendário que a gente segue, gregoriano, ele foi inventado, tipo,
né, várias outras civilizações seguiam outros calendários, ainda até hoje tem outros calendários. Então a questão é, a gente escolheu ver e vivenciar o tempo de determinada forma. Isso foi uma escolha. Gente, eu vou ler isso aqui, que é bíblico, para vocês verem como isso tem muito tempo que está sendo falado. No princípio havia o verbo. Reconheceu isso aqui? João. No princípio havia o verbo. Tudo era o verbo. O verbo é o quê? Ação. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A materialização do verbo é o quê? É a criação do tempo. A ação está sempre no presente, está sempre instantânea. O presente é o eu sou. Jesus não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nome de Deus é o quê? Eu sou. No princípio era o verbo é ação. A ação é o quê? Uma coisa que está no presente, é uma coisa que você faz agora. Então tudo era verbo. Só que o que é o verbo se fazer carne? Se materializar, essa é a nossa experiência no 3D. Ou seja, a ação, o todo, o agora, o tudo que existe, se materializou aqui na forma humana, na forma da natureza, na forma da terra, na forma da matéria, aqui no 3D. E habitou entre nós, ou seja, estamos aqui vivenciando isso. Isso é o quê? É o tempo. Porque sem o tempo, a gente não ia conseguir ter essa experiência humana, a experiência material que a gente tem. A gente voltaria a ser energia, que é o que está presente em tudo, que é o que a gente ainda é, na verdade, só está transfigurado, né? Porque tudo é energia. E a energia está no tempo, está no espaço, está no universo, está no todo, né? No tempo que eu queria dizer no todo. Tudo que existe é energia. E a energia está lá sempre. Só que aí, para a gente experienciar uma coisa diferente, que é essa trajetória humana, essa vida aqui, essa vida na matéria, essa trajetória animal, de planta, de tudo, a gente precisava do tempo. Porque precisa dessa noção de tempo passando, precisa dessa noção de envelhecer, precisa dessa noção de processo, né? Tudo é um processo, sabe? Sabe aquela coisa de tipo, aproveite o processo, não sei o que, se apaixone pelo processo. Tudo é processo aqui pra gente, né? Quando na verdade nada é processo. Na verdade tudo já existe. Mas para ter essa experiência de processo, precisava de ter essa noção de tempo. E por isso que a gente criou isso, a gente inventou isso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Estão entendendo? Gente, fechamos esse papo de maluco aqui. Se você entendeu, vamos dialogar nos comentários. Se você não entendeu, vamos dialogar do mesmo jeito, porque eu ainda posso trazer muito disso aqui se vocês gostarem, se vocês quiserem mais detalhado. É isso, se você não me conhece, eu sou Ariel Estevam, eu sou historiadora, professora, escritora, atriz. E até a próxima, muito obrigada.